Ultimamente, o tema das empresas offshore e dos paraísos fiscais vem andando muito em voga na mídia. Isso aconteceu por causa do recente caso do vazamento dos Pandora Papers, que revelaram que pessoas importantes aqui no Brasil, tais como Roberto Campos Neto e o ministro Paulo Guedes, detinham empresas sediadas fora do Brasil. E existe toda uma mitologia acerca dessas empresas, pois muitos as associam diretamente a pessoas que querem ocultar o dinheiro ilícito fruto de crimes como lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, ou ainda para pessoas que querem simplesmente esconder tudo o que elas têm. Eu já fiz um vídeo onde eu desmistifiquei e desmenti vários desses argumentos. Quem tiver interesse, veja este vídeo aqui na descrição. Mas no vídeo de hoje, o que eu irei fazer é mostrar para você quando que você que me assiste e que é investidor internacional, pode criar sua própria empresa offshore. Eu também mostrarei que não existe nada de ilegal nisto. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao Operação Centelha, o canal da Climb Investimentos. Por aqui falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sob uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe este vídeo. E para aqueles que curiosos, meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. E sem mais delongas, vamos ao conteúdo logo após a vinheta. Para os propósitos desse vídeo, uma empresa offshore é uma empresa que você, que me assiste agora, tenha fora do Brasil. E essa empresa pode ter sido constituída com o intuito de minimizar a sua carga tributária. E isso é possível porque aqui no Brasil, a tributação de pessoas físicas segue um conceito contábil chamado regime de caixa. Ou seja, você só pode ser tributado depois que o dinheiro estiver nas suas mãos. Ou seja, depois que você tiver ganho ele. E existe um outro princípio contábil, que é o chamado princípio da identidade, que diz que pessoa física e pessoa jurídica são entidades totalmente separadas que gozam dos seus próprios direitos e obrigações. Logo, caso você, que é investidor, que é empreendedor, detenha patrimônio dentro de uma empresa que está fora do Brasil, enquanto o dinheiro estiver represado dessa empresa e não for distribuído ao seu sócio via dividendos, esse dividendo não pode ser tributado, pois é um dinheiro que você não ganhou ainda. E se utilizando desses dois princípios contábeis, o que muitas pessoas fazem é constituir essas empresas em países de legislação amigável que não vá cobrar impostos nem exigir muitos critérios e muitas exigências para o bom funcionamento dessas empresas. E esses países são chamados, muitas vezes de forma pejorativa, inclusive, de paraísos fiscais. Logo, para os propósitos desse vídeo, uma offshore significa uma empresa constituída no exterior com o intuito de reduzir a carga tributária de maneira legal. Esta é a famosa elisão fiscal, que não é sonegação, pois você está utilizando a lei ao seu favor para pagar menos impostos. Uma empresa offshore possui vários usos além do simples planejamento tributário. Ela pode ser utilizada para funções como blindagem patrimonial, ou seja, dificultar que os seus bens sejam penhorados ou tirados de você, planejamento sucessório, que consiste em facilitar que uma pessoa possa transmitir os seus bens para os herdeiros após seu falecimento, e ainda um terceiro uso, que na minha avaliação é o melhor deles, que é proteção contra confisco estatal. Pois se os seus bens são propriedade de uma empresa sediada fora do Brasil, então este governo não tem como confiscá-los de maneira fácil. Na verdade, beira o impossível ele fazer isso. Neste vídeo de hoje, o que eu quero fazer é mostrar para você que ter uma offshore não é algo que está restrito aos grandes empresários, aos políticos e às pessoas que são muito ricas. De fato, abrir uma offshore não vai ser de graça, pois existem alguns custos envolvidos, mas eles não são tão grandes a ponto de serem proibitivos para que pessoas comuns que possuam um pouco mais de dinheiro do que a média possam fazer esse tipo de presença internacional. E por causa disso, neste vídeo eu irei calcular aproximadamente qual o patrimônio que você precisa ter para poder criar a sua empresa. E para isso, eu criei uma planilha no Excel
onde eu listo os vários custos e os vários impostos que podem incidir e que são variáveis importantes nesse cálculo. No entanto, eu preciso destacar que tudo o que for falado aqui no vídeo não é uma assessoria de internacionalização, nem consultoria jurídica, nem consultoria de investimentos. É apenas uma exposição do fato misturada com minha opinião pessoal acerca do tema. Além disso, eu terei que mencionar que todos os fatos mostrados aqui serão dotados de algumas simplificações e algumas premissas. E as principais delas são as que seguem a seguir. A primeira premissa é que a pessoa imaginária deste vídeo que está criando uma offshore é um investidor que possui aplicações nas bolsas de valores internacionais e também em criptomoedas. Notadamente, eu supus que essa pessoa possui aplicações tanto nas bolsas dos Estados Unidos, da Irlanda e, é claro, nas criptomoedas. E eu gosto de destacar o uso que se pode fazer da Bolsa de Valores do Reino Unido, que fica em Londres, pois ela permite realizar uma estratégia de elisão fiscal chamada o hambúrguer de irlandês. Quem estiver curioso para saber acerca disso, pode consultar este vídeo que eu deixei aqui no izinho. A segunda premissa que eu irei utilizar ao longo desse vídeo é que a pessoa que tem essa offshore não irá precisar dos recursos disponíveis dentro dela ao longo de muitos anos. E a terceira premissa que eu irei adotar é que a legislação brasileira referentes às offshores e às obrigações do residente fiscal que possui aplicações no exterior, eu estou presumindo que nenhuma lei relevante irá mudar ao longo do tempo em que essa empresa existir. Feitas essas colocações, agora eu irei introduzir o critério que eu utilizo para dizer se vale a pena ou não criar uma empresa offshore. E esse critério é: vale a pena quando a existência dessa empresa te economizar mais impostos do que o seu custo anual de manutenção. Isso é relevante pois, como diria o famoso economista Milton Friedman, não existe almoço grátis. E para poder você usufruir de todas essas vantagens de planejamento tributário, blindagem patrimonial, planejamento sucessório, existe um custo atrelado. Meu objetivo principal com o vídeo de hoje é mostrar que esse custo é acessível para qualquer pessoa que possua um nível de patrimônio um pouco maior. E é isso que eu irei mostrar agora. Muito bem, como vocês podem ver aí na tela, eu criei uma planilha onde você pode editar os valores a fim de poder calcular se vale a pena criar um offshore. E aqui vocês podem ver de cara que tem algumas células que estão marcadas em amarelo. Isso ocorre porque esses são os valores que eu terei que modificar ao longo deste vídeo para poder calcular se vale a pena ou não. E o primeiro valor que eu preciso mencionar é a cotação do dólar, pois como estamos tratando de investimento internacional e de empresas fora do Brasil, a melhor forma de medir todos os valores é em dólar. No entanto, você, como residente fiscal brasileiro, você paga seus impostos em reais. Logo, eu terei que utilizar da cotação de câmbio para poder fazer isso. E você, quando estiver assistindo este vídeo, poderá modificar esses valores para adaptar essa planilha ao seu caso. O primeiro dado importante que eu preciso inserir é o quão grande é o meu patrimônio. E isso vai ser necessário para poder calcular os impostos que você, como investidor internacional, terá que pagar. Eu separei aqui esses impostos em três principais. E o primeiro que eu quero falar aqui é o famigerado State Tax. Para quem não sabe, o State Tax é o imposto de heranças que incide nos Estados Unidos. Ou seja, você aí que investe nas bolsas de valores americanas e que possui ações, REITs, ETFs e etc., quando você morrer e decidir transferir o seu patrimônio para os seus herdeiros, a pessoa que for receber isso terá que pagar um imposto. E a alíquota de imposto do State Tax, vocês podem consultar através da tabela que vocês podem ver aí na tela. Existe uma faixa de isenção de 60 mil dólares, ou seja, caso o montante que você esteja deixando de herança for inferior a isso, então não haverá State Tax, o que significa que seus herdeiros não terão que pagar. No entanto, para patrimônios maiores, o que exceder esses 60 mil dólares passa a ser tributado em alíquotas progressivas. E conforme vocês podem ver aí, essa alíquota vai aumentando, que começa em 18%, chegando até incríveis 40%. E é por causa disso que eu falei que empresas offshore são uma boa ferramenta de planejamento sucessório, pois caso você deixar o seu patrimônio dentro
de uma empresa, então quem possui esses bens é a sua empresa, e empresas não morrem. O que você pode fazer para evitar esse imposto é pegar os seus herdeiros, podem ser seus filhos, marido, esposa, cunhado, etc. E você pega essas pessoas e as coloca como sócias de você nessa sua empresa offshore. Então, quando você morrer, os teus herdeiros eles irão apenas tomar o controle dos bens que estavam nessa empresa. Então, eles vão ser efetivamente os donos, mas não terão que pagar o imposto. Muito bem. Aqui na planilha eu coloquei em amarelo um patrimônio inicial de $60.000, pois esse é o valor mínimo a partir do qual não existe state tax. Então, como vocês podem ver aqui, não existe imposto a ser pago na morte. O segundo grande grupo de impostos que podem incidir sobre você são os impostos sobre dividendos. E o que acontece é, quando uma pessoa começa a investir nas bolsas de valores dos Estados Unidos, que são de longe os maiores mercados financeiros do mundo, quando essa pessoa investe em ações, em REITs ou em ETFs, os dividendos distribuídos por isso serão tributados na alíquota de 30% direto na fonte. Por causa disso, o que eu fiz aqui foi duas coisas. Primeiro, eu supus que desses $60.000, 53,15% estariam alocados em ativos listados nos Estados Unidos. Ou seja, dos $60.000, $31.890 estariam nessas aplicações. Além disso, eu estou supondo que esse patrimônio vai ter um dividend yield médio de 3,5% ao ano, bruto. Dessa forma, teremos que 3,5% em cima de $31.890 dará montante de dividendos anuais de $1.116,15. Só que, é claro, esses dividendos vão ser tributados. Então, desses $1.116,15, $334,85 ficarão retidos de impostos pelo tio Sam. E o terceiro e último conjunto de impostos que eu irei considerar no vídeo de hoje são os impostos sobre ganhos de capital. Tributariamente falando, quando você compra uma ação a, digamos, $1.000 e a vende depois a 1.200, você teve $200 de ganho de capital, e o auferimento desse tipo de renda é um evento tributável que irá render obrigação de pagar impostos aqui no Brasil na alíquota de 15%. Então, para poder calcular quanto de impostos ao longo do ano você teria que pagar em cima do seu ganho de capital, eu considerei que esse investidor possui 97,5% do seu patrimônio fora do Brasil. Isso pode parecer muito, mas na minha perspectiva, se você mora no Brasil, tem sua empresa aqui, seu emprego aqui, tem várias dessas coisas, então você está muito alocado em Brasil, o que significa que o seu risco não sistêmico associado ao Brasil está muito grande e por isso você precisa dar uma forma de mitigá-lo. Quem quiser mais detalhes pode assistir este vídeo que eu irei deixar aqui na descrição. Mas por enquanto, o que eu quero mais falar é que quem mora no Brasil e tem sua renda aqui deveria se preocupar em ter a grande maioria do seu patrimônio fora do Brasil. Por causa disso, eu presumi que esse investidor tem 97,5% do seu patrimônio fora do país. Além disso, eu também presumi que esse patrimônio no exterior está distribuído em 3 locais: Irlanda, Estados Unidos e Block Nation, que são as criptomoedas. Uma outra premissa que eu tive que adotar para poder fazer esse cálculo de imposto é presumir que essa pessoa vai girar 20% da sua carteira todo ano. Ou seja, ele vai vender algumas posições que ele tem para recomprar outras. E ele vai fazer isso todo ano com 20% da sua carteira. Dessa forma, nós temos que 20% vezes os $58.500 dá um total de $11.700 sendo girados por ano. E desse montante sendo transacionado, eu estou presumindo que o lucro médio em cada uma das operações será de 40%. Fazendo isso, nós podemos multiplicar esse 40% pelo patrimônio e pela cotação do dólar. Pois perceba que todos esses cálculos até aqui eu tenho feito em dólar, mas o imposto que você irá pagar aqui no Brasil será
pago em reais. E isso aqui ainda aguarda um custo obscuro que é, se o dólar valorizar enquanto você estiver fazendo com isso, mesmo que o seu lucro no exterior seja igual, o valor convertido disso em reais será maior, o que significa que o seu imposto de renda aqui no Brasil será maior também. Ou seja, é como se o governo estivesse tributando a própria incompetência dele em manter uma moeda estável em relação ao dólar, que, diga-se de passagem, é o que quase sempre acontece, o que é provas de que a desvalorização cambial é meio que um imposto meio convoluto que o governo impõe em cima de nós. Enfim, eu estou aqui presumindo também que o montante dessas vendas irá exceder a isenção que existe, pois caso você não saiba, se você atualmente tem ações e criptomoedas e faz uma venda disso, o ganho de capital ele é isento do pagamento de impostos se você vender menos do que 35 mil reais dentro de um único ano. Para os propósitos deste vídeo, eu estou presumindo que essa isenção não será aplicada. E isso é muito possível de acontecer, pois, segundo essa nova reforma tributária que está circulando aí pelo Congresso, pode ser que essa isenção seja cancelada. Ainda está tudo muito incerto, pois nada relacionado a impostos no Brasil é simples nem direto. Mas vamos presumir que os políticos de Brasília vão querer cortar a nossa festa e acabar com essa isenção. Somando o imposto de dividendos e o imposto de ganhos de capital, nós temos que o custo anual de impostos que esta pessoa está tendo é de $1.036,85 ao longo do ano. Conforme eu falei anteriormente, o meu critério preferido para saber se vale a pena criar uma offshore ocorre quando o custo de manutenção dessa empresa torna-se menor do que os impostos que você tem que pagar como pessoa física. Isso daqui ilustra um dos princípios básicos do direito tributário. Existe o custo do imposto e o custo para fugir do imposto. Então, quando esse custo para fugir do imposto é maior do que o custo do próprio imposto, então não vale a pena fazer e basta você pagar o imposto diretamente. Mas, quando você vai enriquecendo e tendo mais patrimônio e mais renda, então o custo do imposto sobe, o que faz o custo de evitar o imposto ficar mais atrativo. E é isso que eu farei agora nesta seção do vídeo. Aqui eu fiz uma tabela comparativa somando os dois impostos citados anteriormente. E vale lembrar que nessa análise eu estou desconsiderando o efeito do estate tax, pois ele só é pago no dia em que os herdeiros tomam posse do patrimônio do falecido. Este é o custo na pessoa física. Agora, vamos examinar o custo da offshore. E para poder saber quanto que vai ser o custo de manutenção de uma offshore, eu vim aqui neste site chamado CETI, que é uma consultoria em internacionalização e abertura desse tipo de empresa. E essa CETI é uma empresa fundada pelo meu colega de YouTube, Rafael Lima, do canal Ideias Radicais. É um canal muito bom, inclusive, para quem deseja saber mais detalhes acerca de internacionalização e aberturas desse tipo de empresa. O que esse site tem é uma tabela comparativa acerca dos preços das offshores em vários países diferentes. E eu vou me basear nos custos aqui expostos para poder saber qual o custo que eu vou ter que pagar para ter uma empresa. E o país que eu irei utilizar como referência é a Estônia. E eu estou fazendo isso por alguns motivos. Antes disso, para aqueles que não conhecem, a Estônia é um país da Europa Oriental, muito pouco conhecido, pois é um país relativamente pequeno, com 1,3 milhões de habitantes. Ele fica localizado em cima da Lituânia, do lado da Rússia e embaixo da Finlândia. E eu escolhi esse país por 3 motivos principais. Primeiro, ele é consideravelmente barato, pois, como vocês podem ver aí na tela, custo anual de manutenção de uma empresa na Estônia, segundo a CETI, é de míseros 600 euros. O segundo motivo é porque a Estônia não é considerada pela Receita Federal como sendo um paraíso fiscal, o que significa que será mais simples para você declarar isso e ter tudo regularizado, mesmo você sendo um residente fiscal no Brasil ainda. E o terceiro motivo se dá porque a Estônia tem um programa de residência digital. Esse programa faz com que eles emitam um cartão e a pessoa que tem esse cartão consegue, utilizando um computador, criar e gerir uma empresa através da internet sem ter que ir fisicamente à Estônia ou fazer nenhuma interação com cartórios ou demais estruturas físicas. Ou seja, é plenamente possível que você crie sua própria offshore utilizando a residência digital. E um bônus é porque o sistema tributário da Estônia não
cobra impostos em cima de pessoa jurídica. Em vez disso, eles cobram um imposto que varia entre 14% a 20% em cima das distribuições de dividendos. Muito bem, agora que nós sabemos que nossa offshore será sediada na Estônia e que esse é o país que muito provavelmente tem os menores custos para esse tipo de empresa, nós iremos calcular o seu custo. Para poder fazer essa conta, eu peguei o preço que tinha lá no site da CETI, que era 600 euros, multipliquei ele por 2 para ter uma margem de segurança, caso haja algum tipo de complicação na hora, ou seja exigido uma estrutura maior dessa empresa, seja a contratação de um funcionário local ou o pagamento de taxas. Eu peguei o custo e dobrei ele e disse que o custo anual seria de 1.200 euros. Mas, se vocês andaram prestando atenção no vídeo até aqui, perceberão que todos os nossos cálculos estão sendo feitos em dólares. Logo, eu tive que converter os 1.200 euros para dólar. E é isso que vocês podem ver aqui nessas células marcadas em amarelo. Eu coloquei aqui a cotação, o preço do euro cotado em dólar. E fazendo a conversão, nós temos que o custo anual de manutenção de uma offshore na Estônia iria custar 1.392 dólares por ano. Somando-se a isso, ainda haveria um imposto de dividendos que vai ser igual ao caso da pessoa física, pois o investidor, neste caso da offshore, será a empresa. E mesmo a empresa ainda será tributada nos mesmos 30% em cima dos dividendos. Somando tudo, nós temos que o custo total, somando imposto em dividendos. Mas é claro, tem duas vantagens aqui. Primeiro, graças à não tributação dos lucros da pessoa jurídica lá na Estônia, ela não terá que pagar impostos em cima do ganho de capital. E além disso, como essa empresa será dona dos seus bens na Bolsa de Valores, essa empresa não morre, e se ela não morre, não vai ter imposto de herança, ou seja, zero de state tax. Logo, os únicos dois custos que você terá com a sua empresa offshore na Estônia serão o imposto em cima dos dividendos e o custo. Somando esses dois, nós temos que essa operação toda irá te custar anualmente um montante de 1.726 dólares e 85 centavos. Então, a conclusão que podemos ter aqui é que não vale a pena para uma pessoa que tem apenas 60 mil dólares de patrimônio investido no exterior criar uma empresa offshore. Mas se não vale a pena com 60 mil, deve haver algum valor a partir do qual vale a pena. Ou seja, deve existir algum valor para o qual o custo de manutenção se equipara aos impostos economizados por essa empresa. E é isso que eu fiz agora, pois eu fui lá de volta nessa parte inicial da planilha e mudei o patrimônio. Em vez de 60 mil dólares, eu estou fazendo o exemplo onde a pessoa tem 119 mil dólares. E vindo até aqui, o que nós percebemos? A economia fiscal decorrente da offshore está em 30 centavos. Ou seja, 119 mil dólares é, dentro dessas condições que eu coloquei aqui na planilha, o valor de patrimônio a partir do qual você começa a ter uma vantagem fiscal devido ao menor pagamento de impostos. Ou seja, uma pessoa que, dentro dessas condições, tenha 119 mil dólares, pode criar sua empresa na Estônia e utilizá-la, pois vai valer a pena. E, logicamente, se vale a pena para alguém que tem 119 mil dólares, vale a pena para todo mundo que tem um patrimônio superior a isso. E, bom, como vocês puderam visualizar ao longo desse vídeo, ter uma offshore não é uma coisa que está restrita apenas aos milionários, aos grandes empresários ou aos políticos. Segundo o que eu mostrei aqui, qualquer pessoa que tenha 119 mil dólares ou mais de patrimônio já consegue começar a se beneficiar desse tipo de estrutura. Lógico que tudo que eu fiz aqui ao longo do vídeo foi uma considerável simplificação e eu utilizei também várias premissas e suposições para calcular qual é esse valor de patrimônio. Logicamente, uma das regras de bolsa é que, a partir de 250 mil dólares, é basicamente inegável o benefício que tal tipo de empresa vai trazer. Mas eu mostrei que, com muito menos, você já consegue começar a ter sua presença internacional. A fim de poder mencionar algumas das simplificações que eu fiz ao longo do vídeo, eu quero falar que eu abordei apenas a questão tributária. No entanto, além delas, existem várias outras que eu já mencionei ao longo do vídeo, tal como facilitação sucessória, blindagem patrimonial e até proteção contra confisco estatal. E eu utilizei a Estônia como exemplo, pois, além de ser o país mais barato,
também é um dos mais fáceis e mais abertos de serem operados. Eu mesmo sou um residente digital da Estônia. Eu já perdi meu cartão e no momento em que você estiver vendo este vídeo, eu provavelmente já terei ido para São Paulo para poder buscar o meu cartão. Inclusive, quando eu estiver com ele em mãos, eu provavelmente irei trazer um vídeo um pouco mais explicado para vocês aqui neste canal. Isto daqui é importante, pois ter uma empresa offshore ou necessariamente qualquer empresa fora do Brasil é importante para você diversificar a sua presença ao redor do mundo, fazendo uma coisa chamada de a teoria das bandeiras, segundo a qual você sai pelo mundo espalhando o seu capital nos países onde esse capital será mais bem-vindo, ou seja, os países que têm as melhores leis, as menores exigências de declarações, ou países que simplesmente não enchem tanto o seu saco quanto é o Brasil, pois aqui é um verdadeiro inferno fiscal. Mas bom, espero que este vídeo tenha sido elucidativo, mas muito cuidado, pois tudo o que eu falei aqui não é assessoria de forma nenhuma. Eu sou apenas uma pessoa dando minha opinião. E você, o que achou deste vídeo? Você criaria sua empresa na Estônia? Me conta aí nos comentários, pois nós vamos ficando por aqui. Adeus!